eu vou trazer uma paciente, é um quadro comum, dor de cabeça e depressão, tá bom? Com edema, com apatia, cansaço. Como é que eu começo? Então vamos lá. Primeiro, 61 anos. Ela tem queixa principal, é a primeira coisa, certo? Então vamos lá. Queixa principal, dor de cabeça ou cefaleia. O que eu faço primeiro? Vocês já sabem, vamos lá. E quando começou, está dentro de quê? Das 7 perguntas obrigatórias da queixa principal. Então, assim, a anamnese começa quando o paciente chega, tá? Observando. Então, o primeiro método de diagnóstico é a observação e a gente vai entrar com a análise das 7 perguntas aí. Na observação, o que eu olho na paciente quando ela chega? Eu olho uma inspeção geral, andar, olhos, o andar, o brilho do olhar, o cabelo, o todo, é uma inspeção geral. E a inspeção regional são as partes dela. Que aí entra dente, nariz, cabelo, unha. Primeiro eu tenho que olhar o movimento dela, tá? Então, nessa observação geral, eu tenho principalmente observação geral, o Shen. E aí o principal do Shen são os... Olha, vai direto no olho. Vai direto no olho. Olha para o olho, que por mais que a pessoa esteja maquiada, arrumada, quando você olhar no olho, você vai identificar a intensidade de Qi sangue. Tá? E aí, você vai olhar movimentos, reflexos. Você vai falar, tudo bem? Começou a avaliação. A flecha vai logo, pum, lá dentro. Tudo bem? Aí você já vai direto no olho, junta com a face, com o cabelo. Não posso estar bem, né? Não posso estar bem. Tô precisando de mais, ainda bem que eu cheguei até aqui. Aí a pessoa começa a querer chorar. Então já começou, tá? Tudo bem, tudo. Tem 1 minuto de atraso, hein? Tem que sair daqui correndo, 10 horas. Então, por ali, pela forma de falar, se comportar, né, você já vai vendo movimento, olhos, corpo, tudo aqui do geral. Do regional, se ela falou, tô muito... Então, assim, a capacidade da pessoa falar é o reflexo dela. E junto com o que ela fala, tem como ela age, que vai dizer mais do que as palavras. Eu tô ótima, mas, gente, tô muito bem, só vim aqui porque eu preciso emagrecer. Mas não tem ninguém, né, que não queira emagrecer. Imagina, eu tô obesa, gente. Vim aqui só pra... Mas minha vida tá ótima, tô perfeita, mas eu preciso muito emagrecer. E falaram que você faz um milagre aqui de emagrecer. Opa! Emagrecer é desse tamaninho, e o calor que ela tá Entendeu? Que a fala não tá condizente com o que eu tô vendo. E tá tudo bem. Tem gente que fala assim, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou tratar essa paciente, Raquel? A paciente está desesperada para emagrecer, mas está cheia de ansiedade. Ela nem percebe. Eu falei, qual o problema? Por que ela tem que perceber? Por que você está aqui? Então você se trata também, bota teu nome na agenda. Porque é tudo bem que o paciente está assim. Porque senão, olha a tua mente, você quer provar para a paciente que ela tem que se acalmar e que o importante para ela é se acalmar. Gente, não é isso que ela quer. Faz sentido? Quer emagrecer? Vamos lá. Pronto, começa. Deixa a camada da cebola ir afundando, tá bom? E lógico que se você pegar a síndrome, ela vai acalmar. E ela deve estar obesa ou acima do peso, porque a aceleração do coração debilitou o baço. E como é que você vai tratar o baço sem acalmar o coração? Lógico que ela vai acalmar. Entendeu? E lógico que você vai tratar a queixa principal, mas você não vai perder e nem vai brigar porque ela não tem consciência. Ela não precisa ter consciência, é isso que eu quero libertar vocês. O paciente não precisa nem falar a verdade, nem ter consciência, combinado? Então fala assim, o paciente pode mentir.
É um direito que ele tem. Ele tem direito de se matar? Tem gente que se mata, né, gente? Então, assim, olha... Ah, não, meu paciente não se mata. Olha o perigo. Então, assim, você tratou o paciente, ele foi embora e ainda se matou. Então, calma onde é que vocês estão entrando, que eu vejo que o terapeuta ele entra e quer que o paciente seja... Não, é meu paciente. Então, calma, porque para você atrair, você tem que enxergá-lo com a liberdade que ele tem, tá? Então, aqui entra face, unha. A face está aqui, né? Aqui face, parte motora, olhos. Aqui unha, cabelo, dente. Observou, agora eu vou começar a avaliação, porque ele entrou na sua sala. Chegou na sua sala, vou botar aqui. Aqui ele estava na recepção, por exemplo, e aqui ele entrou no seu consultório. Agora eu vou ampliar isso aqui, começando o interrogatório. Casado ou solteiro, então você vai botar data, local que mora, estado civil. O que serve isso aqui? Informação básica, mas eu já sei, ó, profissão, divorciado, a forma que falou que é casado. Ali eu já vou pegando informação de como ele reage. Sou casada, nossa, acabei de me casar, estou muito feliz. Sou casada, sim. Gente, mas o que isso tem a ver com a minha dor? Provavelmente muito, né? Então, assim, vai tirando esse negócio de ter que fazer aquela anamnese corrida, não. Você já vai puxando, botando o holofote em tudo, tá bom? Aí chegou na queixa principal. Aí a queixa principal, obrigatório. Às vezes eu falo obrigatório, a pessoa não entende. Obrigatório significa que não dá para você atender sem aquilo. Quando começou a dor? Não, primeiro lugar da dor é... Qual é a primeira pergunta da dor? Aonde dói? Aí o paciente fala, na cabeça. Você fala o quê? Aonde? Que lugar da cabeça? Aponta para mim. Ah, eu não sei, é por aqui. Nossa, dói aqui. Então, aonde ele coloca a mão, eu já sei. Então, dói a lombar. Aonde dói? Ah, não, é por aqui, não sei. Quanto menos específico, mais deficiência. Pode ser yang também, sangue também. Mas se ele não sabe com precisão, existe uma deficiência grande. Quanto mais localização certa, mais bloqueio, tá? Então, as 7 perguntas, ela apontou. Dói aqui, na testa. É uma dor Yang Min, dor do estômago, relacionada à alteração do canal do estômago. Dói na testa. Tá? Então, local da dor e depois, há quanto tempo dói? Quando começou a dor? Mais ou menos. Se a pessoa não sabe, aqui ela falou, passou que a dor é frontal e que tem 2 anos. Não, desculpa. Tem 2 anos, não. Essa paciente aqui, ela tem dor de cabeça há 10 anos. E ela tomava 8 analgésicos. 8 analgésicos. Dor de cabeça há 10 anos. Ela veio tratar a dor de cabeça. Estou lembrando dela aqui agora. Ela chegou, até liberou a imagem dela, o nome dela é Clara. Ela estava sentada, eu precisava marcar o BP9, a paciente de uma terapeuta aqui. Eu falei, posso ver sua língua? Aí, como não tem acaso, né, ela estava sentada na recepção, a língua igual uma lancha, assim, enorme, e ela muito apática e estava morrendo de dor de cabeça na hora. Então, assim, você pode aqui já pedir para olhar a língua? Pode, para dar uma otimizada no tempo. Tá na queixa principal, mas eu vou te perguntar aqui só sobre a dor de cabeça, mas deixa eu dar uma olhadinha na sua língua. Que aí você já vai dar uma direcionada nas perguntas de acordo com a língua. Mas não fica anotando tudo da língua, um tempão com a língua para fora, não. É uma olhadinha. Senão a pessoa tá lá morrendo de dor de cabeça, tá com a língua para fora e você ainda vai perguntar se as fezes são em bolinha. A pessoa vai falar, meu Deus, onde que eu vi com esses malucos de medicina chinesa? Então, não é assim, foco, vai falar só da dor, mas é uma olhada rápida, é só uma investigação, você não precisa definir, tá?
Apesar de eu falar, ó, você vai diagnosticar na primeira consulta e tal, isso é só quando você tiver muita prática. Você pode diagnosticar na terceira, não precisa ser na primeira. Aí depois que eu entrei na segunda, vê aqui, Helena, se você está enxergando, primeira, segunda, eu vou para a terceira. Bem, dói há 10 anos, eu já olhei a língua, é obesa, então a terceira é frequência. Olha só a profundidade. Se a língua é obesa, dói há 10 anos, a mulher está apática, inchada, eu vou perguntar a frequência da dor, mas eu já imagino que a dor dela seja pior pela manhã. Perfeito. Então, ó, 1, 2, 3. Quando eu perguntar a frequência, e ela falou exatamente isso, é pior pela manhã, por quê? Deficiência de yang, do baço. Pela manhã, mas dói durante o dia também. Quarta, é o quê? Não. Vamos pensar aqui, porque também não precisa decorar. Se eu perguntei a frequência... Não. Não, não é isso não. Também não. Olha só, você vai conhecer uma pessoa, você já vai perguntar o que ela gosta, você nem conhece a pessoa ainda, se ela piora, se ela melhora. Primeiro você tem que entender quem ela é. Características da dor. Você tem que entender a dor antes de querer saber que horas que dói mais, entendeu? Que horas não, o que piora. Porque a frequência tem a ver com a característica. Essa ordem da pergunta tem uma lógica. Eu quero saber a frequência para eu saber se é mais yin, yang ou qi. Junto com a frequência, eu quero saber a característica, porque eu quero saber a intensidade dessa debilidade. Pô, é pior pela manhã, mas é uma dor vazia. É uma dor que dá vontade de apertar. Opa, a característica e a frequência estão me ajudando, tá bom? Então, depois da frequência, característica. Aí ela falou, é uma dor em peso. Dor em peso. Quinto, sexto e sétimo. O que melhora, o que piora. O que mais que falta? Faltou uma coisa aqui, ó. Que na verdade seria o terceiro antes de frequência. Eu pulei aqui. Quem falou? Intensidade. Intensidade é o número 3. Se não for nessa ordem, vai atrapalhar. Então, terceiro, intensidade. Aí ela falou de 0 a 10 aqui. 8 a 9, que dói muito. Frequência pela manhã. Manhã. Característica. Em peso. Agora sim, o que piora e o que melhora. O que aconteceu aqui? O que piora, o que vocês acham? Quando ela come, só que ela me deu uma informação que me ajudou com a ficha toda. Piora quando eu me alimento, porque a digestão está ruim. Mas tem uma coisa, nossa, que se acontecer, piora muito. É o quê? Não, antes da preocupação, que vem antes do coração. Aborrecimento. Se eu me aborrecer, aborrecimento é diferente de se preocupar, né? Que é mais o quê? Fígado. É mais fígado, entrou na emoção. Então, piora com aborrecimento e com alimentação. Sintomas que acompanham o sintoma principal. Sintomas que acompanham o sintoma principal. Vamos enxergar essa mulher aqui agora, essa paciente, estão vendo na sua frente. Já imagina a pessoa como é. Como ela fala, como ela gesticula, como ela age, né? Como ela anda, a perna mais lenta. Ela é doce? Gente boa? Dá quase para pedir para dormir na casa, não é? Boa. Faz aquele bolo, né? Faz o bolo. Essa doçura, não, nada de ruim com a doçura, tá? O problema é esse excesso da doçura que faz mal. Então, o sintoma que acompanha a dor de cabeça é um estado de apatia, é um estado de depressão. Ela é muito boa, mas ela está sem vontade.
de fazer nada, mas ela é ótima pessoa. Tá? Então, ela tem apatia, o estado depressivo e dor. Agora, bem feito, já não muda as 7 perguntas? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma síntese com a prática que eu tenho. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu vou mostrar aonde você vai chegar com o tempo, para você tirar ideias e respeitar como você está hoje. Tá bom? O que eu fiz com ela? Eu olhei esse quadro, aí já fui direto aqui, ó. Terceira parte, medicamentos que ela toma, pai e mãe, hábitos e vícios, já trouxe tudo para amarrar. 8 analgésicos, aí ela me falou, 8 analgésicos, e comecei a tomar Rivotril, porque eu estou muito ansiosa, à noite eu não consigo dormir. Então, o terceiro foi medicamentos, cirurgias, que isso tudo aqui me ajuda. Cirurgias, pai e mãe, se são vivos, e hábitos. Hábitos, vícios. Então, não tem vício, acorda tarde, pai e mãe, a mãe já morreu, o pai é vivo, com hipertensão e também depressão, a mãe infartou, morreu com 70 anos, ela retirou a vesícula e toma 8 analgésicos. Olha a minha cabeça. Bum! Já juntei. Aí o que eu perguntei? Há quanto tempo você toma o remédio? Quando é que você tirou a vesícula? Ela falou, há 10 anos, toma os remédios, tirei a vesícula. Ela tem 61, tirou com 49. Tá? Então já vi. Já vou juntar esses dados, tá? Estou falando o que eu fiz, porque eu vou sintetizar. Depois eu entrei aqui, olhando para ela, eu peguei o pulso para acelerar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas para mim, eu queria acelerar para fechar logo, porque fezes, fome, ia ser de acordo com aquele pulso. Porque o pulso, para mim, me ajuda, porque eu junto com a língua e vejo logo como está o tio sangue. Aí eu olhei, escorregadio, 66 por minuto. E fraco. Filiforme, aquele toco no cinto, sinto pouco. Aprofundo, sinto médio. Aprofundo mais o dedo, é onde eu sinto mais. E fino. Então é um pulso profundo, fraco. Depois a gente vai fazer dupla, tá bom? 66 significa que ele tá pro frio. Porque o frio é abaixo de 60. Ela estava com 66, mas às vezes abaixo de 60 também. Mas nesse dia estava 66. Pulso normal é 72, né? Aí eu juntei isso aqui, agora eu vou juntar aqui de frio e calor até a língua. E vocês vão fazer isso devagar, tá? Eu estou só sintetizando para vocês entenderem que todas as perguntas aqui são importantes. Aí eu olhei para ela e falei assim, você sente mais frio na perna, mas quando você se aborrece, sente um pouco de calor no alto? Sim. Ai, como é que você sabe? Às vezes me sobe um calor e um frio também. Porque eu vi nas perguntas que é muito fechada. Então, ela realmente está fria. Isso é muito comum, tá? Só que o bloqueio dá um calor também. Toda emoção reprimida vira... Olha como é que vocês estão entendendo de ser humano. Vocês estão entendendo? Natureza humana. Se eu prendi, vai esquentar aqui e vai esfriar lá embaixo, porque o calor não desce. Então, ela é calma, delicada, mas se uma coisinha incomodar, é aquela pessoa boa, mas para de falar com você em 1 minuto. Tem uma paciente que ela trouxe para mim, ela trazia uma ikebana da messiânica, né? Trazia uma ikebana lindas ikebanas com um vaso. Gente, esse vaso, ela até me deu esse vaso aqui. Tem 10 anos isso. Cada vaso lindo. Eu falei, gente, a senhora veio lá 2 horas de metrô trazendo um vaso. Aí vinha com as flores. Olha o que é o Shen, hein? Aí ela chamou uma amiga para se tratar, que ela tratava tremor. Ela falava o tempo todo assim, tremendo, e ela tinha 83 anos, era virgem. Tinha queda de cabelo e tremia. E eu fazia martelinho, tratava, e o tremor foi diminuindo. E ela foi ficando sem o tremor. Então ela ficou muito grata. Trouxe uma amiga. Aí a amiga veio um dia sem ela. Pegou um táxi e veio, porque esse dia ela não poderia vir. Só que a amiga trouxe uma ikebana maior. E com um vaso mais bonito. Eu falei, ferrou. Aí quando eu olhei aquilo, já vi logo a cascata pela frente. Então eu falei, ai, muito obrigada. E cadê a fulana? Ah, não pôde vir e tal. Aí eu falei,
vou botar aqui. Aí coloquei, falei, acho que ela não vai nem ver, porque eu já sabia que ela ia ficar chateada. A outra que não veio, olha o Shen. Aí ela chegou, na semana seguinte falou, tem uma ikebana aqui que fulana trouxe? Aí a secretária não sabia, eu esqueci de falar. Tem sim, foi essa aqui, ó. Na hora que ela olhou, ela entrou na sala. Ela falou, Raquel, eu queria te falar uma coisa antes da consulta. Aí eu falei, pois não. Eu já sabia que era da ikebana. Eu falei, meu Deus, ela deve ter visto a ikebana. Porque quem entende, gente, de tesouro, entende de tudo. De tesouro, de fígado, de órgão. Você entende de espírito, né? Eu falei, ela tá, porque ela é muito carente, porque é muito sozinha. E ela começou a... ela falou assim, olha só, eu não volto mais. Eu falei, pô, parou de tremer. Parou de tremer. Não, mas fulana veio, não me falou nada, veio aqui, pegou o táxi, veio sozinha e eu não vim. E não era para ela ter vindo sozinha. E você atendeu, não me falou nada. Aí começou a falar, porque eu, na verdade, ela sentou e eu não falei da ikebana, eu não lembro onde que foi parar a mente dela. Conclusão, ela ficou um tempo sem vir. E depois que ela voltou a tremer, deu o maior trabalho o sobrinho dela convencê-la a voltar. O que eu quero dizer com isso, gente? Isso é muito comum. Lógico que é um caso extremo. Mas essas pessoas que doam muito, você faz uma coisinha. Tem uma paciente que vinha aqui, ela só faltava botar as paredes, que trazia vaso, trazia tudo. Quando ela começou a doar um monte de presente para cá, eu falei, gente, para de aceitar, fala que não precisa, porque eu sabia, porque a pessoa quer doar para compensar, para ficar mais perto, entendeu? Um dia, ela não quero fazer moxa. Olha a estagnação. Porque eu não gosto do cheiro. Foi a única pessoa nesse último ano que falou da moxa, hein? Essa fofa. Por isso que eu falei, cuidado com o fofo. Porque os fofos são muito perigosos. Por isso, por aquilo, por causa da moxa e tal. Porque eu nem gosto de moxa e eu nem sei o que foi resolvido. Ela foi reclamar de uma coisa um tempão depois e eu lembrei dessa paciente. Por quê? Porque a doçura, ninguém é doce todo dia. É uma forma de ser aceita para poder não mostrar o resto. Porque eu tenho vergonha do resto. Ela não precisava ter vergonha. Porque no resto é que está a raiz da doçura, que é o bom. Entendeu o perigo de vocês ficarem presos no que o paciente fala? Eu não estou nem aí porque o paciente fala. Às vezes o paciente fala, eu sei que é um monte de mentira, eu nem ligo. Eu só vou na anamnese. E ele vai mudando o que ele fala. Faz sentido? Ah, Raquel, mas o paciente falou isso, o que eu vou fazer? Para de ouvir. E ver onde ele não tem palavra também. Tá ótimo, mas tá com o pé todo aberto, faz xixi toda hora. Então, eu juntei aqui, ela sentia predominantemente frio, mas às vezes calor. Ela não suava. Anidrose. Aí eu falei frio, calor, suor, fome e sede. Eu já perguntei para ela, você tem pouca fome de manhã e almoça à tarde? Sim. Pô, não precisa ter uma bola de cristal, né? Ela tem deficiência do baço, mas como é que vai comer de manhã? Porque foi um caso muito clássico. Raquel, pode ter alguém nesse quadro que coma muito de manhã? Pode. Que ela tem deficiência do baço e calor no estômago. Não é todo mundo que tem deficiência do baço tem pouca fome. Tá? Que é uma coisa que vocês confundem também. Come muito, mas tem deficiência do baço. Você vai tratar os dois. Pode dar um alimentozinho mais fresco e pode fazer moxa no baço. Depende se o baço realmente está frio e se o estômago realmente está quente. Quais são os órgãos que aquecem? E estômago. São os três que aquecem, tá bom? Ela não suava, o que diz para mim? Se ela tem frio por deficiência e não sua. Tá entrando na deficiência de sangue, porque a deficiência de líquido faz parar de suar. Tá bom? A evacuação, então, ó, fome, sede, evacuação e micção. Vocês que vão falar aqui para mim, ela tinha fome? Almoçava tarde. Micção. Ou normal, se não tiver pego o rim, né? Ou, se tiver pego o rim, aumenta o quê? A micção. Ela estava começando a urinar mais e à noite ia uma ou duas vezes, que também não é normal. Tá? Então estava pegando um pouquinho já a dor. Por isso que às vezes ela tinha uma dor lombar.
tá? Então, fome, anorexia, sede. Ela disse que sentia a boca seca, vontade de beber, mas bebia pouco. Então, tinha um calorzinho aqui. Então, sede sem polidipsia, tá? A evacuação, deficiência do baço, dá quantas vezes por dia? Diarreia ou 2 a 3 vezes por dia. Deficiência do baço também. Micção, mas a sua micção mudou há pouco tempo, né? Ah, é, porque eu não tinha isso não, de fazer xixi à noite, você sabe até que a pessoa começou a fazer xixi. Olha o grau de precisão do órgão. Porque essa deficiência do rim, ela tem estrutura forte, apesar da mãe ter morrido cedo. Mas a deficiência do rim está vindo agora porque ela tem o órgão que bombardeia o corpo. Que é quem? Fígado. É uma metralhadora daquela que faz assim, com o corpo todo? Não precisa de muito, não. É só ter o fígado estagnado, que ele sai bombardeando todo mundo. Afeta o baço, afeta o rim, afeta o coração. Sai detonando. Ah, você não quer sentir, não? Tranquilo, segura essa daí, que você vai só ver. Quer ser fria? Tum, 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 ele sai detonando. Então, o fígado pegou o baço, porque na história dela, quando eu comecei a interrogar aqui, eu falei, mas o que aconteceu com a sua emoção? Tem algum trauma? Aí ela mostrou que perto desse início da dor de cabeça, ela teve um trauma emocional. Em relação, e normalmente mulher com muito trauma, tem dois princípios aqui. Falta de amor na infância, jogou para o marido e apanhou do marido ou verbalmente ou fisicamente. Casou com um homem assim, é porque teve pouca referência de família. Não precisa nem ir longe, não precisa estudar muito Freud, nada disso. Com todo respeito a Freud. Você tem que ver, o amor vem de onde? De família, na referência. O principal é Deus quando a gente cresce, né? Mas em criança, família. O que você não conseguiu na família, você vai tentar conseguir no casamento. Não é isso? Concorda? E depois que você não consegue no casamento também? A vida é uma porcaria, né? Porque, pô, pai e mãe tive problema, ainda casei mal. Imagina como é que a pessoa fica se ela não tem um projeto. Faz sentido? Aí ela vai se tratar com você e vai descobrir que ela não tem que ligar para essa loucura toda. Olha o poder que a medicina chinesa tem. Querida, abandona essa família que você agradece teu pai que você já nasceu. Seu marido, você acha que esse homem é o único do mundo? Só você que sofreu? Vocês têm que falar isso com a paciente, tá? Tem uma paciente que eu falei, você acha mesmo que só você que sofreu foi a única mulher do mundo que sofreu? Nenhuma mulher nunca sofreu, não? Ai, nunca pensei nisso. Por quê? Porque a pessoa está lá na própria dor. Não consegue olhar para o lado, entendeu? Então, essa ressignificação do trauma aqui mostrou que o fígado invadiu o baço quando começou a dor de cabeça dela. Então, não adianta eu tratar o baço. Só. E ela também trazia flor, hein? E eu adoro flor, gente. Não é problema da flor. Mas agora que eu tô lembrando que essa paciente também trazia flor. E isso é bonito, sabe por quê? Porque ela quer validar a doçura. Então é bom que a paciente tenha essa doçura, porque psicopata mesmo não vai dar flor, né? Então não é que eu tô falando mal da flor. A questão é vocês lerem. Ou então pode até dar, né? Dependendo da intenção. Mas é o que está por trás, entendeu? Porque o terapeuta, quando ele está fraco, ele fala, ai, gente, eu adoro, o paciente me dá sempre presente, ela me ama, não sei o quê. E fica faz uma gentileza para mim, Andressa. E fica no fato, entendeu? Você tem que ler o espírito. Agradece a flor, mas faz a luz voltar para dentro dela. Fez sentido aqui? Aí, depois disso tudo, vem a emoção, que é o mais importante. Só que, por que tem essa ordem? Porque eu vou primeiro olhar por fora, porque se eu for na emoção, gente, logo, ai, Raquel, tô vendo que a paciente precisa se abrir. Pode se abrir, querida. Medicina chinesa entende as emoções, pode se abrir. Se prepare. Vem uma avalanche, a pessoa começa a chorar, quer falar tudo, e você, não tive como frear, a pessoa precisa se abrir, gente. Eu quero saber o seguinte, a paciente foi embora? Voltou? Ela se abriu, não voltou. Por que ela não voltou? Muitas vezes acontece isso, eu vejo com os terapeutas. Ai, se abriu, e eu entendi as emoções dela.
Mas eu quero saber o seguinte, você resolveu alguma coisa? Teve resultado? Resultado cura. Não, por quê? Porque você foi lá, ela não ouve ninguém, ninguém ouve o que ela sente, você ouviu, ela quis ficar, mas só que isso não faz a paciente voltar toda semana. Faz sentido? A gente tem que conduzir, governar a consulta, falar, olha só, eu entendo o que você está sentindo e você está no lugar certo. Agora respira um pouquinho que eu vou começar o atendimento. Bota o yang ali. E deita e vai pro back shu. Pronto, manipula o fígado, aquece o baço, o choro vai passando, deixa chorar. Chora mesmo, chora que é bom. Mas vamos começar a consulta. Porque eu vejo... Acontece com vocês isso? De ficar ali no choro do paciente? Não, né? Maravilha. Quando você chega na emoção, você já investigou aqui, vocês mesmos vão dizer, porque eu vi que vocês estão fortes. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou vendo que está fazendo sentido. Essa paciente, ela vai ter muita clareza do que ela sente? Não. A mente dela vai estar confusa? Tem mágoa? Então ela vai dizer para você exatamente, eu sinto alegria. Não, vai vir um sentimento meio difícil. Não sei definir a emoção. Que bom, a paciente realmente é assim, você não sabe definir. Você pega o que é predominante na sua vida, o que foi predominante aqui. Ou então, assim, quando a paciente não quer falar, eu pego assim, como é que você, quando você se aborrece, como é que você fica? Alguma outra forma de perguntar, entendeu? Sejam mestres em perguntas. Escrevam isso, se apaixonem pelas perguntas. É o tipo de pergunta que você faz que dá ao paciente entrega. E não necessariamente você sente frio ou calor. Você gosta do verão? Como é que você se sente no verão? Aquela praia bem cheia, bastante sol. Só de pensar eu passo mal. Pronto, não perguntei nada de calor. Vocês têm que ir por outras vias também. Nossa, só de pensar em calor, o varel. Então, é a expansão do calor. O verão é alegria, euforia, expansão. É isso que incomoda a quem já está quente. Aí foge, tem um paciente que todo ano ia para Buenos Aires no carnaval, que odeia carnaval. Tudo bem que o Rio hoje está meio caos, mas assim, há 30 anos ele faz isso. Então já me diz, né, que ele tem problema com circulação, porque ele é muito estagnado. Você pode ver uma confusão na rua e não passar mal. Quem está bem num caos e na alegria. Teve um assalto, você vai morrer? Não está com nada. Então depende muito como a pessoa está. Vocês perceberam que a medicina chinesa dá isso? Como a pessoa reage a uma coisa, é o chi dela. Então entendam tudo de energia. Entendam tudo de ser humano. Quando você entende energia, você entende ser humano. É sobre energia. Como ele pensa, como ele age. Então a emoção estava fraca aqui no sentido de apatia e toda hora com vontade de chorar. E pedia desculpa para tudo. Vocês conhecem alguém assim? Vai fazer uma coisa e pede desculpa. Ai, desculpa, eu entrei aqui. Então a pessoa não sente merecedora daquele lugar, né? Se você receber, vocês têm facilidade de receber, assim, alguém da sua família ganha um dinheiro bom, fala, eu vou pagar para você uma semana viajando, onde você quiser, escolha. Tem gente que vai ficar com vergonha. Não tem? Ah, não, vai gastar muito, não vai fazer falta. Será que eu mereço? Isso é muito sério, porque se você achar que não merece, teve uma aluna aqui que a gente foi num restaurante chinês, aí ela tomou só chazinho, eu falei, você não precisa pagar nada, você tomou um chá, vai pagar esse chá. Ela começou a chorar. Não, porque eu não preciso pagar nada. Eu sentei nessa mesa, não preciso pagar. Não, querida, você está ganhando de presente que você existe, você está aqui nesse grupo. Está fazendo o negócio funcionar. Ai, não, gente, há muito tempo que eu não recebo, ela começou a chorar. E é terapeuta com o sonho cheio. O negócio de receber é muito mais difícil do que... Não é? Ó a anamnese. Ó a anamnese. Você quer que eu vá para sua casa, né? Mas você vai pedir para ficar lá em casa? Dificílimo, né? Você tá linda. Não, são seus olhos. É. São seus olhos. Recebe, né?
Qual o limite de dar e receber? Hã? Dá quanto não te destitua. Receba quanto não destitua. Pronto. Olha como é que fica fácil. Também esse é bom para escrever. Dar tanto quanto não te destitua. Você pode pagar isso para mim? Não. Não posso. Não tenho dinheiro, não posso pagar. Porque vai me destituir. Dar tanto quanto não destitua, te destitua, receber quanto não destitua o outro. Aqui, na emoção, apatia, mágoa. Pulso, eu já apresentei. Língua, eu vou apresentar aqui para vocês. Essa língua obesa. Aí, ó. Olha, aí depois que eu olho isso aqui, e conhecendo a medicina chinesa, é muito mais fácil de eu entender a língua. Não é isso? Né? É só juntar, porque eu passei aqui, ó, parte sexual. Parte sexual, quando vocês perguntarem sobre sexo, gente, não faz assim não. E a parte sexual? Não é assim não, tá? Senão o paciente fala, não, normal. Você pergunta sede, fome, aí você fala assim, e o sexo? Só o terapeuta já fala já de um jeito que o paciente já tem vergonha. Me diz uma coisa, a atividade sexual, você está há muito tempo sem atividade sexual, como é que é a sua relação, tem uma namorada? Pronto, normal, igual a sede. Tem uma paciente que eu perguntei, ela tinha 7 nódulos. Eu falei, como é que estão suas relações? Como assim relação? Tem namorado? Namorado? Tem namorado, tem um cara que eu saio lá no hospital, mas não tem nada a ver, eu saio com ele. Fria, mas de um jeito. Aí eu respirei. Mas você sente alguma coisa por ele? Não, eu só saio com ele. E tem muito tempo que você não namora? Olha só, hoje em dia não se fala isso não. Eu falei assim, como assim hoje em dia? Namoro, noivado e casamento sempre existiu. E hoje existe. Ela veio tratar incontinência urinária, médica, com 38 anos, trabalhava em 4 hospitais. 7 nódulos. Quando eu peguei o F14, ela gritou. Trabalho. Aí esse é o propósito. Olha só, eu não gosto muito desse mimimi de emoção, não. É melhor chamar minha psicóloga. Eu falei, não preciso se dar esse trabalho, que eu já entendi a sua emoção. Não preciso, já ficou muito claro para mim. E continuei. Então, assim, cuidado quando vocês entrarem aqui querendo que a pessoa se abra. Tá? Porque a pessoa não vai se abrir. Porque nem ela sabe o que ela está sentindo. A Cassandra atendeu uma paciente e falou, Raquel, eu tô com uma dificuldade de puxar o fígado da paciente se abrir, o que ela sente. Eu falei, por que você quer fazer isso? Ué, não tem que fazer o paciente circular, falar? Eu falei, não, você não tem que fazer isso. Você tem que se adaptar à realidade do paciente. Como é que você faria? Faria o seguinte, a paciente não quer, você olha para ela é refém de um monte de gente da família, não se abre. Fala a verdade para ela com mel. Olha só, e ela é aluna do programa. O fato de você não compreender, não identificar bem o que você sente, dificulta a tua circulação, mas está tudo bem. Você pode ir trazendo devagar. Agora, a forma que você age está sendo refém disso daí. Tuas emoções não estão legais. Mas a gente não tem pressa. Vai no ritmo que você puder. Entendeu o peso que tira do terapeuta? Falei a verdade. Não assim, ó, eu é que não consigo fazer ela se abrir. Porra, tem que voltar pro seu projeto de vida lá, hein, querida? Daqui a 5 anos, tem uma terapeuta aqui que saiu direto pro hospital. Adorava atender. Comia iogurte escondido de mim. Que isso? Eu abri a porta, tá escondido de mim, por quê? Tá tomando iogurte? Toma iogurte na minha frente, o que que tem? E era boa em atendimento, hein? Mas olha onde que ela me colocou. Aí começou os pacientes adoravam ela, doçura. Deficiência de sangue, foi para o hospital. Então, assim, cuidado com essa coisa de atender e ter que ser muito boa. Eu falei, ó, não tô te pedindo isso. Eu tô te pedindo o contrário. Aí toda hora que ia para a caixa preta aqui, ela queria chorar, porque não queria ouvir as verdades aqui, que tinha problema com o pai.
Então, assim, os seus problemas interferem na forma que você atende o seu paciente. Faz sentido? Não sou eu que tenho que fazer a pessoa se abrir. Eu tenho que ser uma luz e que isso liberte vocês, tá? Então, olha só, quando vocês olham para o paciente, identificam essa progressão, como vocês vão agir com o paciente agora é depois disso tudo. Porque você já tem que equacionar. Ó, ela tem uma estagnação do fígado, tem uma deficiência do baço, correto? Como ela já tem edema, ela tem deficiência de yang do baço. Posso usar moxa? Aí, ó, vocês mesmos já sabem. Estagnação do fígado com deficiência de yang do baço é a causa da dor de cabeça. Tá pegando um pouquinho do rim, que é um ataque transversal do fígado ao baço, com início de deficiência do rim. Aí, se é yin, se é yang, depende da frequência da urina. Pô, tá urinando muito, muito claro e o pé tá frio e tá insegura, deficiência de yang do rim. Aí já facilita que eu posso usar moxa no rim também. Então, aquecendo o rim e o baço, eu aumento a produção de sangue para quê? Para que o baço vai produzir mais sangue? Para mandar para quem? Sangue e energia para o fígado. Tá mais forte? Agora você pode trazer a caixa preta. Vamos lá. E a relação com seu marido? Primeiro dá força. Senão você não empurra a pessoa lá no meio do furacão e a pessoa sem sangue nenhum vai ser engolida. Então, deixando mais forte, só para concluir aqui, quando você sentir que a paciente está mais corada, mais forte, aí você pode mexer mais com a emoção. Faz sentido? Porque senão ela fica com raiva de você. Porque você está pedindo para ela fazer uma coisa que ela não pode. E ela se sente pequena. E ela fica triste com a sua consulta. É muito bom, mas eu não quero voltar. Porque ela mostra para mim quem eu sou e eu estou fraca. Acontece muito isso. Vocês mostram para o paciente que ele está fraco e ele se sente incapaz de ser teu paciente. Porque ele não vai aproveitar a sua consulta. Porque a luz estava no terapeuta. Então, a mensagem desse início, a parte mais importante é que coloquem a luz no paciente. Respeitem o nível que ele está, porque o que ele está não é você que vai dizer, nem você que vai entender. Muitas vezes a gente não entende porque ele herdou aquilo do antepassado. Tem paciente que eu entendo ele depois de meses. Por isso que essa paciente estava fraca. Porque ela vai... A história de uma pessoa, gente, é uma loucura. É uma vida. E a medicina chinesa faz assim, ó, puxa e dá para entender tudo. Mas tem que ser com uma progressão. Então, síndrome, deficiência do baço, estagnação do fígado, eu circulei o fígado e tonifiquei o baço. Vamos me dar 4 pontos aqui? Eu vou localizar 2, mas você já me dei aqui 4 pontos para esse tratamento. Bexiga 18, bexiga 20, F14, F3, BP ou 9, porque o 9 é melhor para o edema. Pode ser os dois, mas o 9 contém umidade, ele ajuda também a produzir. Tem umidade, 9. Depois o 9 junto com 3. Então ela já vai produzir mais sangue e junto com a circulação do fígado que você estimula com o dedo ou se alguém faz acupuntura com agulha, você vai fazer com a sua orientação 3 orientações para começar a circular o fígado e tonificar o baço. 1. Exercício físico pela manhã, para já começar a pegar o tio do baço. Faz igual tarefa, faz uma tabela, bota um negócio dourado chinês lá, ó, exercício físico chineses, chegou a 120 anos, a perna, não sei o que, inventa um negócio importante, porque só falar para caminhar, até o Globo Repórter, não sei se ainda existe isso, mas também fala, né? Então, caminhada explica por quê. Rim, baço e fígado, tá aqui, ó. A perna é a porta das doenças principal aí. Segundo, café da manhã já escreve os alimentos. Terceiro, o ticum de bater também, mas vamos dar uma orientaçãozinha da emoção. Isso. Identidade.
Aí dá um empurrãozinho, né? O que que você gosta?